Pessoal, vou demonstrar hoje nesse vídeo a resolução do desafio do Saga, certo? Aqui o desafio que vocês questionaram no Saga era com relação a esse desafio aqui, que diz o seguinte: você sabe que o engenheiro civil deve, além de verificar condutos existentes para saber se o seu funcionamento ainda está adequado, dimensionar novos condutos de forma a maximizar seu uso, seja respeitando valores de velocidade ou vazão, seja dimensionando seu formato de forma a obter o menor custo. Nesse contexto, dimensione um conduto forçado que aprisiona um fluido, ideal em escoamento permanente e que possui as seguintes condições: há uma mudança na área da seção entre o ponto A e o ponto B. A vazão em A é igual a 9,42 metros cúbicos por segundo. Diferença de carga piezométrica entre A é um acréscimo de 2,83 metros em B. Velocidade no ponto B é 20% menor do que a velocidade no ponto A. Raio hidráulico da seção A equivale a 0,5 metros. No fim deste desafio, devem ser explicitados os valores de variáveis apresentadas a seguir e deve ser feita uma análise crítica que exponha se tais resultados são viáveis ou não. Então, nós temos aí que o problema pede que vocês determinem a área da seção A, o perímetro molhado da seção A área da seção B, o perímetro molhado da seção B, o raio hidráulico da seção B, a velocidade na seção A, velocidade na seção B, e o desnível entre a cota A e B. Ok? Isso é o que o problema está pedindo. Eu acabei de resolver esse problema e vou mostrar para vocês como é que se faz a solução. Eu coloquei aqui para vocês no AVA, tá? O desafio, aqui. E também seria a planilha com a resolução desse desafio. O desafio está aqui, ó, eu simplesmente repliquei aquele texto que eu acabei de ler. Ok? E começo então a fazer as verificações para a resolução. Primeira coisa que a gente tem que assumir, já que o problema não deu todas as informações necessárias. Vamos assumir neste problema que a tubulação seja de seção circular, que obviamente é o tipo de tubulação mais utilizada, é a tubulação de seção circular. E vamos também assumir que nós estejamos trabalhando com o escoamento em seção plena. E aí a gente tem que, em seção plena, o raio da tubulação é sempre igual a 2 vezes o raio hidráulico. Ok? O raio da tubulação é sempre igual a 2 vezes o raio hidráulico em seção plena. Ok? Prosseguindo aqui, só para quem não se lembra, o raio hidráulico ele é igual à área molhada dividido pelo perímetro molhado. Então, a gente vai pegar, como seção plena, a gente vai pegar a área da seção, que é então a área do círculo, né, já que a seção é circular, dividido pelo perímetro, que nesse caso também vai ser o perímetro interno da tubulação, que é o perímetro do círculo. Ok? E aí nós podemos fazer o esquema. Tá? O problema nos fala que há uma alteração de diâmetro. Eu estou supondo aqui que há um aumento do diâmetro de A para B. Por que eu estou supondo que há um aumento do diâmetro de A para B? Porque o problema me disse aqui que a velocidade no ponto B é 20% menor que a velocidade no ponto A, certo? E como nós temos que, pela equação da continuidade, nós temos que a vazão, nesse caso, será constante, já que não consideramos derivação nessa seção, em análise. Nós temos, então, que a vazão é igual a velocidade vezes área.
Então, nós temos que que a velocidade no trecho A vezes a área do trecho A é igual à velocidade do trecho B vezes a área do trecho B. E se o problema já me diz que a velocidade em B é 20% menor do que a velocidade de A, eu já posso presumir necessariamente que a área de B é maior que a área de A. Logo, consequentemente, nós temos que o diâmetro de B será maior que o diâmetro de A. Isso aí é simples de ser deduzido, ok? Está aqui também a fórmula que eu já tinha mencionado do raio hidráulico. Raio hidráulico é igual à área sobre o perímetro molhado, ok? Note que nós também podemos utilizar aqui o princípio da equação de Bernoulli, certo? Está aqui então a equação de Bernoulli aplicando entre A e B. Então nós temos aqui a carga de posição ZA mais a carga de pressão PA sobre gama mais a velocidade em A elevado ao quadrado dividido para 2G. Esse termo representa a carga cinética. Tudo isso é igual a cota de carga de posição em B, ZB, mais a carga de pressão em B, mais a carga cinética de B, mais a perda de carga. E aqui nós já fizemos, eu já fiz outra verificação que o problema já nos informou. O problema nos informou que a cota piezométrica e a cota piezométrica de A é igual a ZA mais PA sobre gama, e a cota piezométrica em B é igual a ZB mais PB sobre gama, ok? O problema está me dizendo que de A para B há um acréscimo na carga piezométrica de 2,83 metros, ok? Então eu sei que essa diferença aqui será de 2,83, ok? Sendo que B, a carga de B é maior que a carga de A, ok? E essa é uma carga que é positiva, certo? Uma carga que é positiva. Aí o seguinte, vamos... a gente precisa, para resolver plenamente essa equação que a gente chegou aqui, determinar quem é a velocidade em A e quem é a velocidade em B. E aí eu vou abrir a minha planilha de Excel, que eu já encaminhei para vocês, e que eu demonstro todo o cálculo lá. Ok? Tá aqui a minha planilha. A minha planilha já está completada, certo? Nós já tínhamos aqui o valor da vazão. A vazão é igual a 9,42 metros cúbicos por segundo. Notem que é uma vazão extremamente elevada. Então, essa tubulação vai ter também um diâmetro elevado, ok? Mas como eu fiz esses cálculos? Eu vou, só para mostrar como eu cheguei nesses valores, eu vou levar aqui para vocês, tá? E vou trazer alguns desses dados para cá. Eu tenho de informação que já era dado do problema, isso aqui era o perímetro molhado de A. Okay. Então eu já tinha essas informações. Nós vimos que em seção plena, o raio da tubulação é sempre igual a 2 vezes o raio hidráulico. Então, eu consigo com essa informação já deduzir qual é o meu diâmetro, certo? Eu tenho que o raio da tubulação é igual... Tinha um pequeno erro aqui. O meio não é o perímetro molhado, sim o raio hidráulico. Eu tenho que o diâmetro de A será igual, então, ao raio hidráulico vezes
2. Só que o raio hidráulico vezes 2 é igual ao raio. E o raio é a metade do diâmetro. Então, para eu achar o diâmetro, eu tenho que multiplicar mais uma vez por 2. Então, eu terei que o diâmetro de A é igual a 2 metros. Ok? E aí, o restante agora vai ficar um pouco mais fácil, certo? Se eu tenho o diâmetro, eu consigo facilmente calcular a minha área. Quem é a área? A área vai ser igual a π vezes d. Quem é o d? 2. Esse 2 ele é ao quadrado e d ao quadrado dividido por 4. Aqui, então, a área de A. Isso em metros quadrados. Okay? 3,14. Note que essa área é igual ao valor de π. Okay? Essa área é igual ao valor de π. Então, uma vez que nós temos a área de A e nós temos a vazão, nós conseguimos calcular a velocidade em A, certo? Já que, se nós já sabemos que vazão é igual a velocidade vezes área, se eu tenho a vazão e eu tenho a área, eu consigo calcular a velocidade, ok? Fazendo o quê? Dividindo a vazão pela área. Então, eu consigo calcular essa velocidade em A dividindo a minha vazão de 9,42 pela área da seção A. E encontramos, então, a velocidade em A em metros por segundo, ok? Metros por segundo. E aí nós temos outra informação. Eu sei que a velocidade em B é 20% menor que a velocidade em A. O que eu faço? Eu pego, então, a minha velocidade em A e multiplico por 0,8. Uma vez que multiplicar por 0,8, eu já estou reduzindo aí os 20%. Ok? E tenho, então, uma velocidade 20% menor em B. Isso em metros por segundo. Ok? Vamos prosseguir. Qual o próximo passo nós podemos calcular? Ok, eu consigo também determinar o perímetro molhado de A, certo? Consigo calcular esse perímetro molhado de duas formas. Eu posso usar fazendo a derivada, né, da fórmula da área. Então, nós temos que o perímetro é igual a 2πr, ok? Igual a 2πr. Ou eu posso utilizar a equação do raio hidráulico. Eu sei o raio hidráulico, eu conheço a área, eu consigo então achar o perímetro dividindo a área pelo raio hidráulico. Ok? Eu consigo fazer isso. Eu vou fazer então a área dividido pelo raio hidráulico. Fazer assim que é mais fácil. Perímetro molhado é dado em metros, ok? Neste caso. E agora nos resta fazer a determinação dos valores para B, certo? Como é que a gente faz isso? Se eu tenho a velocidade em B, a vazão é constante, eu consigo achar então a área de B, ok? Eu consigo então, olha aqui, ó, vazão é igual a velocidade vezes a área, ok? Então a vazão, que é constante, dividido pela velocidade no ponto B, vai ser igual à área de B, ok? Então a área de B é igual à nossa vazão dividido pela velocidade em B. Okay? E isso é dado em metros quadrados, a nossa área. A área aqui, então, porque, como eu já tinha identificado isso,
ela é ligeiramente superior à área em A, ok? Então, se eu tenho a área de B, eu consigo facilmente achar o diâmetro do B. Como é que eu consigo fazer isso? Bem, eu faço o inverso. Se a área do círculo é igual a πd ao quadrado sobre 4, eu consigo fazer uma inversão aí utilizando a equação da continuidade. E eu vou ter, então, que 4 vezes a vazão, vou abrir outro parênteses aqui, 4 vezes a vazão dividido por I vezes V. Mas quem é a nossa velocidade? A velocidade está aqui, a que a gente já tinha calculado, ok? Fechei parênteses, fechei, só que eu preciso elevar isso a meio, certo? Eu tenho que tirar a raiz quadrada desse termo aí, ok? Tenho que tirar essa raiz quadrada. E aí eu encontro então que o diâmetro de B é ligeiramente superior ao diâmetro de A. Isso também dado em metros. Ok? Então nós temos a área, temos o diâmetro. Eu consigo então calcular o meu perímetro. Meu perímetro é igual a 2 vezes I vezes R. Quem é o R? Quem é o raio de B? É igual ao diâmetro dividido por 2, ok? 2πr. Aqui então o perímetro molhado de B. E eu consigo então calcular o raio hidráulico de B. Quem que é o raio hidráulico? O raio hidráulico é igual à área molhada dividido pelo perímetro molhado. Também dado em metros. Ok? Moleza até aqui, certo? É muito fácil para fazer, conseguir determinar esses valores. E nos resta então fazer o cálculo final. Eu sei que a variação, aqui no caso, é da carga de pressão. Carga de pressão, porque ela não é só a pressão. Carga de pressão é a pressão mais a carga de posição. A nossa variação de carga de pressão de A para B é igual a 2,83 metros positivos. Okay? Então, isso nós já podemos aí supor, só de saber se essa informação, que se há um acréscimo de carga de pressão de A para B, significa dizer, na verdade, que o escoamento está sendo feito no sentido contrário. Nosso escoamento está sendo feito, então, de B para A, uma vez que sempre necessariamente, o escoamento se dará no sentido de maior pressão para menor pressão. Ok? Então, nós já sabemos que o sistema está escoando no sentido inverso. Por isso que justamente há um aumento da carga de pressão, porque o escoamento está vindo no sentido contrário. Nós conseguimos, então, calcular a nossa carga cinética em A e em B. Nossa carga cinética é igual ao V ao quadrado sobre 2G. V é a velocidade, está aqui a velocidade, elevado ao quadrado, dividido para 2 vezes a gravidade, 9,81. Dou Enter, achei então a carga cinética dada em metros. Eu puxo aqui e obtenho a carga cinética em B, também dada em metros. Ok? E aí, para finalizar, que aí eu preciso então resolver essa equação. Eu tinha aqui, ó, essa diferença de pressão aqui, eu já tinha, que é 2,83, mais a carga cinética em A menos a carga cinética em B seria igual à perda de carga, ok?
isso seria igual a perda de carga. Então, eu fiz o seguinte, essa diferença de carga de pressão de A menos B é igual a 0,165 metros, ok? Eu consigo também demonstrar isso facilmente, essa diferença. É igual a carga de A menos a carga de B, tá? Então, 0,16497. Então, aproximadamente o 0,165, ok? E finalizando aí também, eu sei então que essa variação aqui é 2,83, e como aqui nesse caso a gente passou a parte de B negativo, esse valor ficou negativo. Mais esse 0,165, nós temos então que a perda de carga final é de menos 2,66. Olha, esse valor ficou menos 2,66 porque a gente aplicou a equação de Bernoulli de A para B, ok? Sendo que a gente já definiu que o escoamento ocorre de B para A. Então, por isso que esse valor ficou negativo. Mas o correto, então, seria a gente aplicar essa equação de B para A e que essa perda de carga, ela seria, então, a perda de carga positiva, ok? Então, chegamos aqui ao final da nossa equação, sabendo, então, qual é a nossa perda de carga. A gente só não consegue saber exatamente, quem é exatamente ZA, quem é PA, quem é ZB, quem é PB, ok? Nós não sabemos quem é isso. A gente só sabe que a diferença disso aqui é igual a 2,83. Mas, para fins do que o problema pedia, a gente conseguiu já abranger o que o problema solicitava, ok? E aí, para finalizar, né, considerando então que a carga de pressão é maior no ponto B, podemos presumir que o escoamento ocorre então de B para A. E o problema também pergunta aqui, ele pede assim para, na verdade, ele pede para fazer uma análise crítica, né, se tais resultados são viáveis ou não. Olhando os resultados que a gente obteve aqui, nós podemos dizer com toda certeza que esses resultados obtidos aqui são viáveis. Eles estão coerentes com o que já era esperado. Já era esperado, então, que o diâmetro D fosse maior que o de A, justamente porque havia uma perda de velocidade de 20%, como informação inicial. Consequentemente, se o diâmetro de B é ligeiramente maior que o de A, o seu raio hidráulico também será ligeiramente maior do que o raio hidráulico de A, e essa velocidade de A ela é também ligeiramente superior à velocidade de B. Ok? Encerramos aqui esse exercício.